Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar uma interpretação bastante específica e, para muitos, até surpreendente, de uma passagem bíblica bem conhecida: a Grande Tribulação. Uhum. A pergunta que os materiais que a gente analisou colocam é: e se esse evento que muita gente imagina lá no futuro, na verdade já tiver acontecido, tipo no primeiro século? Exatamente. Nossa investigação vai se basear principalmente, olha, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e também nos relatos de Flávio Josefo. Ele foi um historiador judeu daquela época. Isso. A missão aqui é analisar os argumentos, sabe, e as evidências dessas fontes que, bom, apontam para um cumprimento histórico, lá em 70 DC, com a destruição de Jerusalém. Vamos ver como essa conexão é feita. Exato. O foco é entender como as palavras que atribuem a Jesus lá em Mateus, como elas conversam com os eventos super dramáticos que aconteceram poucas décadas depois. E o interessante é que foram documentados por uma testemunha ocular não cristã, né? Pelo menos segundo as fontes que a gente está usando aqui. Perfeito. E o ponto de partida é a própria descrição em Mateus 24, versículo 21. Fala de uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não houve, nem jamais haverá. É. Isso soa, assim, gigantesco, né? Catastrófico. Sem dúvida. Mas aí tem um elemento-chave que as fontes destacam bastante, que está lá em Mateus 24,34. Jesus diz: "Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam." Ah, a questão do tempo. E isso, a interpretação que apresentam é que esta geração seriam as pessoas vivas naquele momento, o que daria, assim, um prazo de mais ou menos 40 anos. Certo, um prazo definido. E como é que as fontes tentam validar se algo tão intenso assim aconteceu mesmo nesse período? Bom, é aí que os relatos do Flávio Josefo se tornam centrais na discussão. Ele era um historiador judeu, né? Testemunha ocular da guerra judaico-romana, da queda de Jerusalém. Uma fonte externa, então. Exatamente. Os escritos dele, tipo A Guerra dos Judeus, dão uma perspectiva histórica não cristã sobre o tamanho do que aconteceu ali. E os trechos que as fontes selecionam são, nossa, muito impactantes. Joséfo descreve um sofrimento que ele mesmo diz, né? Nenhuma outra cidade jamais sofreu tanto. E os detalhes são gráficos, são pesados. As fontes mencionam os relatos dele sobre mais de 1 milhão de mortos só durante o cerco. 1 milhão? E sangue correndo pelas ruas como um riacho, ele descreve. E até atos desesperados de canibalismo por causa da fome extrema. Mães comendo os próprios filhos. Meu Deus, que horror. É chocante. E segundo a análise que a gente viu, esses detalhes não só chocantes, eles corresponderiam àquela descrição de Mateus de uma aflição sem paralelo. Entendi. Então a intensidade bate, segundo essa visão. E quanto aos outros sinais específicos? Mateus 24 fala da abominação da desolação, no lugar santo. Como as fontes interpretam isso em 70 DC? Então, a interpretação apresentada liga isso direto com a invasão do Templo de Jerusalém pelos romanos. A abominação, né? Algo profundamente ofensivo, sacrílego, no lugar mais sagrado. Seria justamente a ação dos soldados romanos. O que eles fizeram exatamente? Conforme Joséfo relata, eles ergueram os estandartes militares deles, que tinham imagens do imperador, consideradas idolatria pura pelos judeus, dentro da área do templo. Dentro do templo. Sim. E ali mesmo ofereceram sacrifícios pagãos. Para um judeu da época, isso seria o cúmulo da profanação. A definição de abominação no lugar santo. Uma profanação direta mesmo. E o aviso para fugir para as montanhas, em Mateus 24:16. As fontes indicam se isso aconteceu na prática? Olha, mencionam sim, dizem que fontes posteriores, como o historiador Eusébio, registraram que a comunidade cristã de Jerusalém, lembrando desse aviso, Ah, eles lembraram. é o que se diz, eles teriam fugido da cidade antes do cerco final começar para valer. Foram para uma cidade chamada Pela, E escaparam. e assim escaparam da carnificina que veio depois. Isso é apresentado como mais um ponto, né? Um alinhamento entre a profecia e o que aconteceu historicamente com aquele grupo específico. Então, vamos juntar as peças que foram apresentadas aqui. Tem um prazo, né? Esta geração. Uhum. Tem os relatos históricos de sofrimento extremo do Joséfo. Tem um sinal bem específico, a profanação do templo.
e tem a fuga dos cristãos. Exato. As fontes argumentam que tudo isso, então, converge para a ideia de que a grande tribulação de Mateus 24 se cumpriu ali, nos eventos de 70 DC em Jerusalém. A força do argumento apresentado, segundo as fontes, está justamente nessa correspondência detalhada. A profecia de um lado, o relato histórico do Joséfo do outro. E a destruição de Jerusalém e do templo foi, não dá para negar, um evento assim cataclísmico na história judaica, uma coisa de proporções épicas para aquela geração. É uma perspectiva que realmente mexe com a linha do tempo que muita gente tem em mente para essa profecia. A conclusão central dessa análise é que os eventos históricos parecem se encaixar, de forma bem notável até, com os detalhes e o prazo dados lá em Mateus 24. Pesar. E essa interpretação, né, baseada nessa conexão histórica, claro, ela acaba abrindo uma questão bem intrigante para a gente pensar depois. Qual seria? Se essa grande tribulação já aconteceu lá no primeiro século, como isso poderia talvez ressignificar a nossa leitura de outras passagens bíblicas, aquelas que a gente geralmente associa a eventos futuros do fim dos tempos? Interessante. Fica aí a reflexão, né? Muda bastante coisa, se for o caso.